A defesa do senador José Serra, do PSDB, pediu ao Supremo Tribunal Federal para que o ex-governador aqui de São Paulo tenha direito a foro privilegiado em inquérito sobre suposto Caixa 2 de campanha em 2014. A solicitação fez com que os senadores voltassem a cobrar à Câmara para que vá à votação a PEC que extingue o foro especial para autoridades dos três poderes e do Ministério Público. E para falar mais sobre isso, nos atende agora o senador pelo Amapá, líder da Rede Sustentabilidade no Senado, autor da proposta de emenda da Constituição 10/2013, Randolfo Rodrigues. Tudo bem, senador? Mais uma vez, obrigado por estar aqui na Jovem Pan conosco. Bom dia, Tiago. A satisfação é toda minha estar aqui conversando com você, com todos os ouvintes, todos os telespectadores da Jovem Pan. Ô, senador, a questão do foro é algo que há muito tempo é discutida, mas muitas vezes não há o interesse dos próprios parlamentares de debater isso, porque no caso, o senador José Serra tem essa questão que envolve as denúncias de Caixa 2. Eu pergunto, por que esse projeto na Câmara foi interrompido? Por que parou a discussão? Eu também gostaria de saber, Tiago, é uma pergunta que eu acho que o presidente da Câmara tem que responder e os líderes lá, pela ausência de consenso. Para você ter ideia, há 500 dias, há mais de 500 dias, que o Senado votou a proposta de emenda constitucional do fim do foro privilegiado e a Câmara ainda não votou. É verdade que nesse intervalo o Supremo Tribunal Federal fez as modulações sobre os efeitos do foro, mas nós ainda temos uma distorção profunda. Só o Brasil tem um foro privilegiado para tantas autoridades. Só no Brasil, mais de 50 mil autoridades têm prerrogativa de foro. E está mantido isso na Constituição. A forma de resolver essa distorção, me permitam o termo, jabuticaba brasileira, é com a votação da proposta de emenda constitucional, que dorme, lamentavelmente, nas gavetas da Câmara dos Deputados há mais de 500 dias. Senador, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, senador. Quem são as principais... Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Quem são as principais forças que estão obstruindo o andamento disso? Claro que o poder cabe ao presidente sempre, né, para botar em pauta, mas internamente, nos bastidores, quem é que está lutando contra essa proposta? Rodrigo, eu acho que, primeiro é o seguinte, tinha que ter a vontade política da mesa da Câmara em pautar esse tema. Se não tiver essa vontade política, não é instalada a comissão especial, porque se trata de uma proposta de emenda constitucional. Então, tem que primeiro ser instalada a comissão especial e depois ela ser, ou melhor, tem que primeiro ela ser apreciada na Câmara, pelo regimento da Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois ser instalada na comissão especial. Se ela nem tramita, ela não tem sequer como chegar a ser apreciada. Então, há, obviamente, uma falta de vontade, no meu sentido, da mesa diretora da Câmara, mas há também uma ausência de consenso de todos os líderes. E aí, não vou tirar a responsabilidade de ninguém, porque se a maioria dos líderes na Câmara estivesse já pautando, vamos votar essa PEC, ela já estaria em curso de apreciação. Agora você, Josias de Souza. Senador, o senhor mencionou o fato de que o Supremo modulou o foro privilegiado. Vale o foro agora para aqueles delitos cometidos durante o mandato e que tenham relação com o mandato. Mandou todos os outros casos para a primeira instância e fez uma segunda coisa, que foi transferir para a Justiça Eleitoral todos aqueles processos que tinham corrupção relacionada com o Caixa 2. Agora, no caso do senador Serra, a coisa começou a andar e determinaram uma busca e apreensão no Senado. Essa decisão do presidente do Senado, da mesa, que foi lá ao Supremo, impediu, parece que é o prédio do Supremo é quem tem o foro e não o senador. Essa decisão, o pedido do Davi Alcolumbre ao Senado, foi compartilhada com os senadores? O que é que o senhor acha dessa decisão que o Supremo tomou em relação ao Serra? Olha, me parece comum, porque já teve situações anteriores, Josias, em que não houve esse tipo de intervenção. Salvo o melhor juízo, há uma ou 2 semanas atrás, houve uma busca e apreensão também no gabinete do deputado Paulinho da Força, se eu não me engano, em uma situação muito similar, uma decisão de um juiz de primeiro grau, e não houve esse tipo de intervenção.
O que eu estou falando, obviamente, não é consenso por muitos colegas senadores. Há uma divergência de muitos colegas senadores em relação a isso. Talvez haja até uma rejeição a essa minha opinião, mas eu sou da máxima que decisão judicial, em qualquer caso, é para ser cumprida, seja de quem for a decisão judicial, e seja de que instância for. Eu sou da máxima também que não pode valer pesos e medidas diferentes por parte da régua a ser medida. Como eu sou da máxima também que o que está escrito nesse livrinho aqui, que se chama Constituição da República Federativa do Brasil, não cabe interpretação teleológica, como alguns dizem. Não cabe interpretação. Imagine se coubesse interpretação para o parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo. Existe interpretação disso? Não existe. O poder emana do povo e seu nome será exercido por seus representantes. A letra é clara. Tem dispositivo da Constituição que não cabe. Tem interpretações teleológicas, interpretações estendidas. É um excesso devido. E eu acho que eu sou da máxima, eu defendo o Supremo Tribunal Federal, as suas prerrogativas indispensáveis para uma democracia, mas eu acho que o Supremo tem que se ater diretamente ao que está na Constituição, nas leis, e não buscar medidas e julgamentos diferentes. Constantino. Senador, o senhor, como líder da oposição, eu queria que o senhor comentasse a pesquisa que saiu recentemente do Instituto Paraná, que aponta que o presidente Bolsonaro seria reeleito, e com uma certa margem, com uma certa folga em 2022. Isso no meio de uma tempestade perfeita, onde tem uma pandemia, que ele vem sendo muito criticado e tudo mais. Ao que o senhor atribui isso? E está faltando algum tipo de narrativa para a oposição, para a esquerda no país? Eu acho que para a oposição, eu considero, Constantino, que a oposição ao governo de Jair Bolsonaro é mais do que a esquerda. Veja, não se classifica como esquerda setores hoje dissidentes do governo, como, por exemplo, o caso do ministro Sérgio Moro, né? Então, existem setores de centro-direita, de esquerda e de centro-esquerda na oposição. E eu concordo que precisa uma unidade de atuação desses setores diferentes. Existe muita vaidade em curso, principalmente no ambiente da esquerda, sobre protagonismos. E existe muita vaidade em curso, principalmente no ambiente da oposição. E existe um distanciamento. A esquerda tem que reconhecer que se distanciou de algumas pautas sensíveis à classe média brasileira e ao povo. Pautas como segurança pública e combate à corrupção não são pautas laterais ou não são pautas que tenham que ser, que as bandeiras tenham que ser perdidas. Vários dos setores da oposição deixaram de dialogar diretamente com o povo e com preconceitos por conta disso. Em muitos casos, se coloca como, em primeiro lugar, bandeiras identitárias do que as pautas que estão mais relacionadas ao coração do povo. Então, no meu sentir, falta narrativa, falta unidade e falta reduzir a vaidade e compreender que a oposição são setores de centro, centro-direita, centro-esquerda e esquerda. Quando conseguir superar isso, eu creio que nós teremos maturidade e unidade para a construção de uma posição maturidade para a oposição. Conversamos com o líder da rede no Senado, Randolfo Rodrigues. Mais uma vez, senador, obrigado pela atenção, gentileza, bom fim de semana. Até a próxima. Eu que agradeço, Tiago. Um bom dia a todos.